Bom, testando o áudio, eu acho que tá funcionando, beleza. Bom, boa noite aí, professor. Desculpa o atraso, demorei um pouco para gravar esse vídeo, mas é que a internet daqui de casa estava muito estável, não ia conseguir upar o vídeo e aconteceu uma coisa que foi muito boa, que o aplicativo, né? O aplicativo não, na verdade o site que eu vou usar para fazer a identificação das montagens, ele sofreu uma atualização. A gente pode ver aqui, ó, já aí eu vou aproveitar isso para já apresentar o site, né? O site é esse site aqui, o Forensically Beta, né? Ele está numa versão beta que, né? A gente clicar aqui em Help, a gente vai ver aqui que ele foi desenvolvido por um rapaz chamado Jonas Wagner, que trabalha a respeito disso, ele tem um blog, etc. E ele fez inclusive tutoriais sobre como utilizar o Photo Forensics. E principalmente nessa página aqui, um tutorial explicando cada uma das ferramentas. Bom, que o Photo Forensics dá para a gente poder identificar essas montagens. Aí, como eu já tinha explicado para o senhor, para poder identificar essas montagens, a gente tem que estudar basicamente formas de encontrar falhas na imagem, de encontrar os resquícios, vestígios de alguma edição feita nessa imagem. E aí, antes de entrar nas imagens que eu editei, né, a gente tem aqui uma imagem que vem no próprio Photo Forensics para você fazer o teste. E aqui a gente tem as ferramentas aqui na direita. A primeira ferramenta é o Magnifier, que basicamente dá um mega zoom e a gente pode mudar no zoom, ele ia dar o zoom com aperfeiçoamento na imagem para a gente poder ver o histograma, alto contraste por canal, ou apenas nada. O nada é só para a gente ver essas bordas aqui, ó. E se a gente der um zoom aqui nas bordas, a gente vê que essa imagem ela foi montada assim, de certa forma, bem colocada, né? Foi um bom recorte, uma boa colagem dentro da imagem, até porque ele fez aqui a sombra, etc. Aqui nessa imagem, como a gente pode ver, a gente tem claramente uma coisa que é o ponto central da imagem, que é uma coisa fora do comum, que torna a imagem uma clara montagem, que é um UFO, né? Um objeto voador não identificado aqui no centro da imagem. Como é que a gente vai fazer então para provar para as pessoas que esse UFO ou então essa imagem é uma montagem? Através dessas ferramentas. A primeira é o Magnifier, que a gente vê aqui para dar um zoom, né? O Magnifier é basicamente para a gente tentar encontrar recortes, a colagem. A gente sabe que essa aqui é uma colagem, né? Porque é uma coisa que não tem como ser real. Mas aqui a gente não está encontrando nenhuma falha na colagem. A montagem foi bem feita. A segunda ferramenta é o Clone Detection. O Clone Detection, ele passa um tempo aqui detectando, enquanto o nome está piscando, ele está detectando, e ele tenta identificar padrões incomuns na montagem, como por exemplo, na foto, como por exemplo, aqui ele identificou que essas nuvens são exatamente iguais ou muito parecidas, certo? A gente pode mover pelo nível de similaridade e aí ele vai encontrar partes que têm uma semelhança muito grande. Isso é para a gente encontrar. Essa ferramenta de clonagem no Photoshop ela é muito utilizada para fazer edições, para fazer montagens, né? Por quê? Porque eu posso clonar uma parte branca do dente e ir replicando ela em outras partes. E é uma das formas da gente estar identificando. Só que como eu vou mostrar mais pra frente, ela não é muito útil. Eu vou estar apresentando, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, só as ferramentas principais, as ferramentas que realmente estão sendo efetivas aqui nos processos, nos testes que eu realizei. Bom, aí a gente tem a Clone Detection, como a gente pode ver, essa nuvem é exatamente igual, ou muito parecida a essa é muito parecida com essa é muito parecida com essa, e isso são indícios que podem apontar uma montagem. No entanto, as nuvens não são o nosso foco aqui. O nosso foco é o UFO, é o objeto voador não identificado, que claramente é a montagem nessa imagem. Bom, feito isso, a gente tem outras, então vamos para outras ferramentas para a gente poder tentar identificar esses erros. E a principal ferramenta que eu achei até agora, pelo menos a ferramenta que está dando as certezas, dando os indícios maiores de que é uma montagem, é o ELA, que eles chamam de ELA. Error Level Analysis. O que o Error Level Analysis ele vai identificar? Ele vai pegar a imagem e ele vai identificar, ele vai fazer uma análise de erro de contraste nessas imagens que foram colocadas. Então, o que vai acontecer? Basicamente, assim, a grosso modo, a gente vai ter uma imagem lá.
Aí você coloca uma outra imagem nessa imagem para fazer uma montagem, para cobrir algo. Essa imagem que você colocou não vai estar exatamente na mesma qualidade que a imagem que já está inserida. Como assim? Bom, a gente tem aqui a imagem dessa cidade. Claramente a gente viu que foi inserido o UFO, né? O objeto voador não identificado. Como é que a gente vai saber, ter certeza de que essa imagem ela foi inserida? A imagem que está no fundo ela está em uma qualidade. A imagem que está aqui do UFO ela está em outra. E o ELA, o Error Level Analysis, ele identifica justamente essa diferença na qualidade entre as imagens JPEG que foram colocadas aí. E com isso, a gente pode identificar tanto que essa imagem é uma montagem através disso, porque a gente vê que o UFO colocado está em uma qualidade totalmente diferente do restante da foto. Essas luminosidades, essa alteração nas luminosidades aqui é normal, porque é uma cidade, tem vários pontos, então isso aqui está tudo de acordo, entendeu? Mas o que está muito claro aqui é que o UFO está se destacando, ele está contrastando de uma forma diferente, porque a qualidade da imagem dele está muito melhor do que está no fundo. E aí, com isso, a gente pode identificar também que eu me esqueci como é que é o nome desse pessoal que pula com esses negócios, com esses paraquedas, mas a gente identifica que ele também faz parte da montagem, ele também é uma montagem, ele também foi inserido posteriormente aqui. Na verdade, eu acho que isso aqui não é uma pessoa. Tá parecendo mais algum tipo de balão meteorológico, alguma coisa do tipo. Enfim, a gente pode identificar com ela que isso aqui também faz parte da montagem. Isso aqui também foi inserido depois. Aí a gente tem outras ferramentas, como a Noise Analysis, o Noise Analysis, que vai ver também, justamente vai seguir o mesmo padrão aí do que a gente já viu, né, que é o ELA. E tanto o ELA quanto o Noise Analysis foram inseridos nessa atualização que eu falei para o senhor que teve. A gente teve essa atualização, o rapaz fez essa atualização, o dono do Forensicalho fez essa atualização e surgiram novas ferramentas, né, para a gente utilizar. E uma delas foi o ELA, o Noise Analysis, que mudaram bastante os testes que eu estava fazendo. Porque o Noise Analysis também, pelo ruído da imagem, ele consegue detectar que essa imagem está numa qualidade e essa está em outra qualidade. E aí a gente tem outros componentes aqui que eu não vou entrar, porque se eu for falar todos vai ser muita coisa. Porém, eu li a respeito de todos eles. Se eu quiser depois um vídeo mais completo, onde eu passo mais um tempo, provavelmente vai ser um vídeo bem mais longo, onde eu explico cada um deles, eu posso fazer também. Mas eu estou aqui focando nos que foram mais utilizados para poder fazer a análise das montagens que eu fiz. E tem a metadata. A metadata é uma coisa muito importante, porque a metadata ela dá todas as informações daquela imagem. Todas as informações daquela imagem. Hora que foi tirado, lugar onde foi tirado aquela foto, tudo. Até a câmera, o modelo da câmera que foi tirado, a resolução Y por X, tudo é proporcionado por essa metadata da imagem. E aí a gente tem, tipo, toda a metadata dessa imagem. Tem a imagem aqui investida, ó, como a gente teve o balão que foi mudado de lugar, etc. Tá tudo aqui na metadata da imagem. A gente consegue ter acesso a informações mais profundas a respeito da imagem. A gente tem acesso a basicamente todas as explorações, tempo de exposição, tudo. E aí, como é que a gente tem acesso à localização? Porque tá aqui a longitude, latitude, tudo dos lugares onde foi tirado essa foto, certo? E essa metadata é uma coisa muito confiável, porque toda a imagem que é tirada, até no seu celular, se você tirar uma foto, essa imagem vai ter uma metadata dentro dela. Todas as imagens têm uma metadata. Tem formas de esconder a metadata de uma imagem, mas são formas um pouco mais trabalhosas de se fazer. Porque você vai ter que fazer edições em cima de edições para que aquela metadata seja alterada. Ou baixar um editor de metadata, que eu ainda não pesquisei, mas provavelmente existem alguns softwares de edição de metadata. Que também, essa metadata também é muito importante, porque você vê o software que aquela imagem passou. Ela passou por algum software, então ela passou pelo Darktable 1.6.6. Inclusive, ele ainda dá a versão do software que foi utilizada nessa imagem. Bom, feito isso, agora a gente pode analisar as imagens que eu fiz, né? A gente clica aqui em Open File, a gente vai em Mostrar Arquivos e a gente vai ter acesso lá dentro desse Open Files as imagens
as imagens que eu fiz. Bom, deixa eu procurar aqui, dentro de imagens, projeto fraude legal. Bom, vamos lá. A primeira imagem que a gente vai usar é uma imagem que eu fiz mais recente, que eu peguei o dente do Jim Carrey, ele tinha um incisivo central quebrado, e eu fui, né, em busca de consertar, né, esse incisivo central dele que estava quebrado, através da montagem, claramente. Bom, tá aqui a imagem, certo? A gente tem acesso à imagem dele quebrada. Deixa eu mostrar a imagem original. Aqui, ó. Bom, aqui a gente tem a imagem original, certo? Essa é a boca do Jim Carrey, do site Rusey, 2013. O dente incisivo dele central, aqui o incisivo central dele esquerdo, tá quebrado, né? E o que eu fiz basicamente nessa foto foi, primeiramente, aplicar uma camada de um pincel mesmo, branco, na frente, mudar o contraste da imagem, a luminosidade, através desse pincel que eu passei, para clarear um pouco mais, certo? E esconder melhor a maquiagem que eu fiz aqui. Eu utilizei a ferramenta de clonagem e fui clonando, utilizando pedaços do próprio dente dele para reconstruir o dente dele. A gente pode ver aqui que foi feito tanto do dente incisivo central esquerdo, como eu fiz umas alterações no direito. A gente pode ver que ele está aqui bem reto e eu deixei ele um pouco mais arredondado, também para dar um aspecto de que foi gasto, etc. Um aspecto de que não é um dente... para dar um realismo maior, sabe? Para os dentes não ficarem exatamente perfeitos. Bom, através da primeira ferramenta, o Magnifier, a gente não consegue identificar muita coisa. Mesmo que a gente ative aqui o histograma, a equalização de histograma, a gente vai ver que está tudo seguindo padrões normais de uma imagem. Só que, quando a gente entra no Ela, a gente vai ver aqui que imagens não foram adicionadas por cima dessa imagem. O Ela não conseguiu detectar nenhuma imagem que foi posta por cima. O que ele conseguiu detectar foi a imagem aqui do Rusey, né, que é a logo do site onde eu peguei a imagem, e o nome de Jim Carrey 2013 aqui no canto, que claramente foram adicionados, né, né, foram adicionados por cima da imagem. E o Ela conseguiu identificar essa diferença na qualidade de JPEG. Mas na montagem em si, ele não detectou muita coisa. O que ele conseguiu pegar através do Ela, e bom, eu aprendi a usar essa ferramenta com outro site, um site chamado Photo Forensics, que tem aqui um tutorial do Error Level Analysis, e ele fala o que a gente deve procurar, e uma dessas coisas são as bordas. E procurando as bordas do dente, a gente pode identificar que claramente houve uma alteração aqui. Por quê? Porque a gente vê que tem uma linha, eu não sei se dá para pegar na imagem, no vídeo, mas tem uma linha se formando exatamente no lugar onde ele está quebrado. A gente vê que tem uma diferença bem leve, mas uma diferença do padrão dos outros dentes para o dente incisivo central esquerdo. Além da ponta aqui, né, do incisivo central direito, que também foi editado, certo? Eu também adicionei aqui fiz uma pequena edição, uma pequena clonagem aqui para aumentar um pouco o dente dele. E aí a gente consegue identificar através do Ela que houve sim essa alteração. Através do histograma de equalização, a gente não consegue identificar muita coisa, né? Os padrões seguem bem normais. O alto contraste, a gente consegue identificar que aqui o contraste está maior, mas isso é em todos os dentes, porque por causa daquela camada de tinta branca que eu adicionei com o pincel para poder clarear um pouco os dentes. E no alto contraste por canal a gente também não identificou muitas alterações, mas pelo Ela normal, sem nenhuma alteração, a gente já consegue ver que essa imagem é no mínimo suspeita. Através do Noise Analysis a gente não conseguiu identificar muita coisa. O Noise Analysis não proporcionou para a gente muitas informações, mas principalmente através disso, do Error Level Analysis e da metadata, a gente pode afirmar, né, que essa imagem sofreu uma alteração. Porque como a gente pode ver aqui, ele passa todas as informações da imagem. Tudo, como eu já disse, a resolução Y por X, etc. E o software em que essa imagem foi editada, ou o software que essa imagem passou, que é o Adobe Photoshop 2021, né, que é o de 2020. E ele ainda diz que foi utilizado no Windows, então a gente tem aí
essas informações. Como a gente sabe que essa imagem passou por um Photoshop e a gente tem aquela alteração no Error Level Analysis, no ELA, a gente pode ter essa imagem como uma imagem muito suspeita de ter sofrido alterações, de ter sofrido uma montagem e etc. Né? A gente tem aí uma imagem que é muito suspeita por causa daquele, das bordas, né? Das edges e por ela ter passado pelo Photoshop. Por quê? Porque o que acontece? O Photoshop poderia ter sido, porque ela não é, a gente não pode dar certeza ainda. Porque o Photoshop poderia ter sido usado para adicionar a logo do site, por exemplo, o Hussein, o nome Jim Carrey, poderia ter sido adicionado pelo Photoshop. Mas são imagens de blog, etc. Eles poderiam ter usado outro tipo de software. Então, o principal mesmo são esses dois pontos, a gente juntar informações que apontem que aquela imagem é uma montagem. Algumas são muito descaradas, como aquela que eu mostrei no UFO, né? E outras são mais assim, intuitivas, como essa do Jim Carrey. A gente não pode ver uma coisa muito clara. Na verdade, o Ela deixa bem claro que tá aberto e a metadata só confirma essa informação, né? Essa intuição. Bom, a gente tem também outra imagem, né? Que eu vou pegar ela agora. A gente tem que dar Open File, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar onde eu coloquei a imagem. Aqui. Bom, a segunda imagem que eu trouxe foi essa aqui. Uma imagem que eu peguei no Google Imagens. Foi aquela primeira montagem que eu fiz, certo? E a gente alterou ela até ela ficar mais ou menos assim, certo? Tem alguns pontos aqui para serem destacados, como essas regiões cinzas aqui na imagem, que podem ser melhoradas facilmente, mas a título do estudo aqui, das imagens, não faz muita diferença para a gente poder identificar, né? A priori. E bom, vamos lá, né? Vamos abrir aqui a imagem. Aqui a gente tem a imagem editada, que eu abri aqui no aplicativo. Bom, como a gente pode ver, está aqui a imagem, certo? No aplicativo. Pelo magnifier, se a gente der um zoom, a gente vai ver que não dá para ver assim muita coisa. Na verdade, por essas linhas aqui, ó, aqui que a gente identifica nessa região, a gente consegue ver que tem algo minimamente estranho, né? Porque tem uma linha aqui passando, tem uma vindo por aqui. E nenhuma montagem necessariamente vai estar 100% perfeita. Elas podem ocorrer não. Na maioria dos casos, ocorrem muitas falhas que são perceptíveis a esses tipos, essas ferramentas, né? Através do Clone Detection, a gente não conseguiu encontrar muita coisa, apesar de eu ter usado bastante a ferramenta de clonagem nessa foto. Então, é uma coisa até aí para melhoria, né, do site, esse aumento da precisão, né, no Clone Detection, porque eu usei em todas as imagens e ele não conseguiu detectar muito bem. E o Error Level Analysis não detectou o que ele precisava detectar. Por quê? Eu adicionei uma outra imagem nessa foto, né? Como eu disse, para tapar aqui o buraco do dente, né? Não está aberto aqui, mas eu adicionei. Essa parte do meio aqui era um outro dente de uma outra imagem. Inclusive, eu tenho ela aqui. Foi essa imagem. Eu retirei o miolo aqui, o meio, e usei para tapar aqui o buraco, né? E ele não identificou uma diferença no JPEG. Por quê? Porque inconscientemente, sem saber, eu utilizei JPEGs com uma qualidade muito semelhante. E o Ela não conseguiu detectar alterações nesse JPEG. Não conseguiu detectar uma discrepância na qualidade deles. Logo, ele não conseguiu identificar uma alteração muito grande de colocar uma imagem por cima. Através do histograma a gente também não conseguiu detectar. Alto contraste também, a mesma coisa, a gente não conseguiu detectar muitas alterações. No Noise Analysis, a gente já consegue ver aqui uma coisa diferente, uma coisa um pouco diferente. Aqui a gente vê que as bordas que eu não alterei, elas estão de uma cor, né? Já o miolo do dente, que foi a região onde eu alterei em todos os três, né? Aqui a gente tem o dente aqui,
que eu alterei, eu basicamente passei como se fosse uma espécie de correção de cor em todos eles. E essa correção de cor ela está sendo perceptível aqui pelo noise analysis, certo? Porque a gente está vendo aqui que no meio dela claramente teve uma correção muito grande. Inclusive, essa linha bem aqui é uma coisa que torna a imagem muito suspeita. Porque é uma linha, tanto essa quanto essa, muito incomum de pixels muito parecidos. Por quê? Porque justamente eu utilizei a ferramenta de clonagem para clonar. Até na imagem, se a gente der um zoom, a gente vai ver que essa linha ela é bem anormal. E a análise de imagens forenses ela é justamente a análise de cada minúcia da foto, cada pixel irregular, cada imagem que esteja num padrão muito parecido, que possa ter sido utilizado clonagem, já é algo suspeito. Principalmente pelo fato de que se a imagem está sendo enviada para uma análise forense, ela já tá sendo suspeita, ela já está tendo uma suspeita em cima dela. E a suspeita só está sendo ali confirmada. Bom, o Level Sweep não identificou nada, o Luminance Gradient. O Luminance Gradient, ele não identificou nada, mas ele poderia ter identificado se eu tivesse feito a segunda parte da edição na foto, que era alterar a luminosidade para tirar aquelas manchas cinzas. O que esse Luminance Gradient faz? Ele basicamente ele torna as partes que estão mais luminosas, elas ficam com um relevo mais alto. Como a gente pode identificar aqui, ó, brilhos nas fotos ficam com um relevo mais alto. E a gente pode ver aqui, ó, que os relevos eles estão arrodeando exatamente a região do meio da foto, que foi a região onde eu fiz ali a colagem, né? A retirada, a retirada do meu dessa imagem para substituição nessa. E aí a gente conseguiu ali, ó, identificar, ó, que tem uma borda aqui, uma borda bem de leve, caracterizando, né, uma possível aí montagem, uma possível análise. Nessa imagem em específico, eu utilizei um dos aplicativos não, eu utilizei um dos meios para apagar o metadata da imagem, que é basicamente utilizar uma imagem que já não possua metadata, né? A gente pode tanto apagar, tanto procurar um jeito de apagar o metadata, quanto utilizar imagens que não possuem metadata. Mas no caso de uma imagem onde o dentista vai fraudar, que ele tirou a foto da boca da pessoa e depois fraudou utilizando o Photoshop, fazendo a edição, essa foto ela com certeza terá metadata, a não ser que ele retire. Fotos retiradas da internet, muito facilmente a gente consegue encontrar uma foto sem metadata. É só jogar a foto até no próprio Forensicali e ver se ela possui metadata. Se ela não possuir, você pode fazer a montagem na foto, que eles não vão saber que você utilizou um programa como o Photoshop para alterar essa foto. Bom, eu fiz dessas duas imagens, deixa eu ver quanto tempo já está de vídeo. Já está dando mais ou menos 23 minutos de vídeo. Eu fiz mais algumas montagens. Deixa eu ver se eu pego uma delas aqui. Bom, eu fiz a desse dente, que eu infelizmente não estou com a imagem original, mas esse dente aqui eles estavam muito amarelados mesmo. E eu fiz basicamente uma edição aqui que é basicamente fazer um clareamento para que eles fiquem um pouco mais... para que eles fiquem mais claros, obviamente, mas não de uma forma muito artificial. Eu tentei deixar eles da forma mais natural possível, certo? Aqui me parece, eu tentei deixar da forma que fosse uma boca de uma pessoa normal, com dentes claros, mas não dentes extremamente brancos, como aqueles dentes de facetas, etc. Eu ainda não joguei essa imagem no Forensicali, então a gente pode fazer o teste aqui agora, de tentar identificar alguma imagem, alguma alteração na imagem. Bom, de cara, como a gente já estava no metadata, a gente viu que o metadata da imagem apareceu inteiro. Apareceu que a imagem foi alterada pelo Photoshop, apareceu quando essa imagem foi editada, ó, data de modificação, 9 de dezembro, que foi quando eu fiz a edição nessa imagem, essa imagem foi uma das últimas, a resolução da imagem, né, e etc. Bom, feito isso, a gente agora pode tentar identificar padrões aqui nessa imagem. Bom, primeiro, já foi bem descarado, a gente já consegue identificar bem de cara que é essa região aqui do dente. Ó. A gente vê que essa sombra aqui
que está aparecendo aqui nesse dente, ela está muito irregular. Por quê? Ela deveria seguir por inteiro, até o final do dente. Mas a gente vê que tem uma borda branca. Uma borda branca bem irregular. Que não é característica da imagem, não é anormal, certo? Foge dos padrões. O Clone Detection, já falei, é uma ferramenta muito boa, mas que não está funcionando muito bem. Vou ver se ele consegue identificar alguma coisa nessa imagem. Não, ele identificou pequenos pontos aqui, mas onde eu não utilizei, né, nesses pontos. Mas a gente vê que ele consegue detectar semelhanças. Tanto é que ele detecta aqui, ó, o A com o A e o C com o C. Ele detectou as semelhanças dessas imagens. Mas ainda é uma ferramenta bem controversa, né, o Clone Detection. O Error Level Analysis. Bom, o Error Level Analysis, vamos ver o que ele tem para mostrar pra gente. As imagens os cantos dessa imagem estão ligeiramente irregulares, né? Pode ter ocorrido alguma alteração. Eu tô falando sem saber, eu tô falando sabendo que ocorreu alguma alteração, mas se eu tivesse que analisar sem saber que essa imagem ocorreu alteração, eu começaria a suspeitar agora, por causa desse incisivo aqui que tá com essa linha aqui, essa diferença de contraste, essa diferença de qualidade na imagem. O Noise Analysis. Deixa eu ver o Noise Analysis. O Noise Analysis tá dando informações aqui importantes. Aqui a gente pode ver pelo Noise Analysis que esses dentes estão bem mais claros do que o restante da foto, certo? A iluminação está bem mais clara em cima deles. Mas isso é uma coisa normal. Os dentes não estão mais claros, não estão mais iluminados, até porque eles são superfícies brancas. Então eles vão refletir mais luz e, logicamente, vão estar mais claros do que o restante, principalmente se a foto tivesse sido tirada com um flash. Vamos tentar ver no Principal Component Analysis para ver se a gente identifica alguma coisa. Opa! O Principal Component Analysis identificou um pixel. Olha só como é bem minuciosa a análise da imagem. Um pixel irregular aqui. Um pixel extremamente irregular na imagem. Esse pixel bem aqui, professor, ele é um pixel muito irregular. Provavelmente eu, na hora de fazer a montagem, devo ter dado um clique em uma camada acima ou me esqueci de apagar alguma das pinturas, porque eu utilizei o pincel, né? A gente usa o pincel, passa uma camada branca, diminui a opacidade dessa tinta branca que foi colocada em cima dos dentes e altera ela para se tornar não uma tintura, mas uma luz indireta jogada naquele lugar. E isso aqui significa que essa camada de luz indireta foi aplicada diretamente na foto e não em uma camada por cima da foto. E esse pixel aqui foi um pixel guerreiro que sobrou aqui, o último dos moicanos dos pixels. E eu deu para identificar pelo componente análise. Essa imagem aqui já estaria extremamente suspeita só por conta desse pixel irregular. E o metadata aí cai por terra, né? Porque o metadata mostra que o software utilizado foi o Photoshop, mostra que ela sofreu modificação em 9 de dezembro, e se essa foto, e pior, se essa foto tivesse sido tirada por uma... Se ele tivesse as informações de uma câmera, por exemplo, se eu tivesse tirado essa foto com a câmera do meu celular, teria aparecido aqui um modelo do celular e teria sido mostrado a data da foto. E comparando a data da foto com a data de modificação e a data de, por exemplo... Vamos lá, entrando aqui, antes de falar disso, entrando num cenário onde um dentista fez essa fraude e colocou, por exemplo, postou no Instagram dele. Pegando a foto do Instagram, a gente vai ter a foto, essa foto foi tirada, não sei, por exemplo, por um celular ou por uma câmera da Sony, qualquer tipo de câmera. A gente tem a foto, no metadata a gente vai ter acesso às informações do modelo da câmera, da data que a foto foi tirada e da data que a foto foi editada. A gente pode fazer um match com essas datas e pela data de postagem, através da data de postagem, batendo assim essas 3 datas, a gente pode tentar identificar se essa montagem foi executada, se essa montagem foi feita ou não. Por quê? Porque a gente sabe que tem todo um procedimento. Então, não tem como, por exemplo, procedimentos que são feitos em 2, 3, 4 sessões serem feitas em apenas um dia. E aí a gente pega o dentista que está utilizando a fraude. Por quê? Porque se a foto foi tirada no mesmo dia que ela foi postada,
Se a foto foi tirada no mesmo dia que ela foi modificada pelo software de edição, no caso aqui o Photoshop, esse procedimento, um procedimento mais complexo, não poderia ter sido realizado. Então, dependendo do procedimento, pelo metadata das fotos, a gente consegue identificar se foi uma fraude ou não. Já levando aí para um âmbito jurídico, uma coisa mais séria, né? Bom, eu fiz a análise dessas 3 fotos, já deu aqui na minha gravação já deu mais ou menos uns 30 minutos. Para não ficar tão grande para upar, porque a internet está muito para upar para o YouTube, para não ficar muito ruim para upar, eu vou terminar o vídeo por aqui, mas eu posso gravar outros fazendo análise das outras fotos. Ficou um pouco enrolado, porque eu não preparei exatamente ponto a ponto o que eu ia falar. Eu coloquei aqui para ficar de uma forma mais dinâmica, eu coloquei e fui apresentando os pontos. Então, recapitulando. A gente tem o site Forenscale, desenvolvido por esse rapaz. É um site em inglês, completamente em inglês. Na aba Help, ele ensina a mexer ele fala sobre cada uma dessas ferramentas, ele ensina como identificar através de cada uma dessas ferramentas, com auxílio de outro site, o Photo Forensics, que também possui tutoriais para identificação dessas fotos, para análise forense dessas imagens. Eu consegui adquirir um conhecimento razoável, né, para poder identificar essas montagens, né? Tanto é que a gente pode fazer esse teste com outras fotos, com fotos que eu não sei se é montagem, para poder tentar identificar, porque sabendo que a foto é montagem, é mais fácil de se identificar padrões incomuns na imagem, porque você sabe onde procurar. Imagine que eu estou mexendo numa foto que eu não sei que ela sofreu montagem, eu vou ter que procurar pixel a pixel, que é o que os analisadores, né, de forenses de fotos, eles fazem. Eles analisam pixel a pixel, eles analisam cada parte da imagem. Voltando à recapitulação, a gente tem essa análise minuciosa das imagens através dessas ferramentas, utilizando essas ferramentas que são o Magnifier, Clone Detection, o ELA, o Noise Analysis, o Level Sweep, o Luminance Gradient, a análise dos componentes principais, a metadata, que é muito importante, geotags, a thumbnail, a análise de JPEG, o string extraction. São todas ferramentas que o site proporciona, o site te disponibiliza de graça, o site é completamente de graça para poder fazer a análise forense dessas imagens. Bom, essas são as ferramentas, esse é o site. A análise é feita através utilizando essas ferramentas de forma minuciosa para identificar padrões incomuns nessas imagens, e é dessa forma que a gente consegue aí identificar, né, essas montagens. Obrigado pela atenção aí, professor. Espero que tenha ficado minimamente claro. Ficou um pouco corrido para eu poder fazer. Eu não sei se a luz vai cair, que a luz está caindo muito aqui em casa. Esses dias, final do ano, no Buriti, a luz sempre fica meio inconstante, né? Mas é isso. Qualquer coisa, se te rolar alguma dúvida, qualquer coisa, você pode me perguntar que eu respondo na hora, sem problema, respondo as dúvidas. Eu vou estar usando bastante agora a internet, né? Porque voltou a internet aqui, então tá dando para usar tranquilamente. Bom, esse foi o vídeo. Desculpa novamente o atraso, acho que eu atrasei uns 4 dias do dia que eu ia upar o vídeo, mas esse atraso foi ele me beneficiou, porque o site foi atualizado e novas ferramentas chegaram, como o Noise Analysis e o ELA, que foram muito úteis para a identificação. A identificação eu estava fazendo, antes de ter essa atualização e essas novas ferramentas chegarem, eu estava fazendo identificação principalmente pelo Magnifier e tentando encontrar padrões incomuns pelo Luminance Gradient, que inclusive, que eu acabei de clicar aqui no Luminance Gradient, que inclusive a gente consegue detectar um padrão de uma luminosidade completamente diferente nessa imagem. Já era para estar uma luminosidade diferente nessa imagem? Sim, porque são dentes, eles, como eu já falei, vão refletir mais a luz, então eles vão estar mais iluminados. Porém, o relevo está muito alto. Se a gente for comparar com outras imagens que também têm regiões mais claras, regiões mais escuras, a gente vai ver que elas não são dessa forma. E o principal, nessa imagem, essa parte aqui de baixo, ela não era para estar tão iluminada. Mesmo sendo dentes, se a gente for identificar aqui, ó, ela é uma região que é para estar mais escura. Quando a gente vai ali no Luminance Gradient, a gente vê que esse ponto está iluminado. A gente tem esse pixel, essa região incomum, esses pixels incomuns aqui de iluminação. E principalmente esse aqui. Esse aqui tudo bem.
ele na imagem está bem iluminado. Mas esse aqui, ele tá muito menos iluminado do que esse. Então, mais um ponto aí que torna essa imagem muito suspeita. Provavelmente essa imagem seria dada com uma montagem instantaneamente. Bom, é isso. Desculpa a enrolação toda aí, professor. Espero que tenha dado para entender minimamente o vídeo. Muito obrigado aí pela atenção. E é isso.